Oi! Deixa eu baixar aqui. Olá! Ai, que felicidade a minha! Tu não Gratidão, imagina a minha felicidade. gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão por poder estar Gratidão, aqui com Tânia. vocês, né? Que Regina, feliz. Regina, Regina, Regiana. eu troco os nomes, tá? Eu sou número 13, o 13 não grava nome, data de nascimento e história, mas normalmente, tudo bem? Quem está entrando? Olá, Tudo olá. bem, pessoal tá entrando. Eu vou, então, deixa eu falar um pouquinho como que a gente chegou até ti, né, Tânia? Uhum. Talvez o pessoal não saiba, mas assim, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu perdi uma filha. E Então aí, vamos começar a colocar a palavra certa. Ninguém é de ninguém, tá, então você não perdeu porque ela não era tua. Tá? Você verdade. passou por um processo de ter sido escolhida por um ser divino para viver uma experiência por um período de espaço de tempo. Tá? Você não perdeu. Certo. Tá bom. Ótimo. Vamos E colocar aí eu tenho uma amiga. Vamos começar colocando todos os pingos nos is. assim. E eu tenho uma amiga que o nome dela é Joana. De repente ela entra aqui e a Joana me apresentou a ti, né? Ela disse: Olha, eu recebo as meditações da Tânia todos os dias, eu acho que vai te ajudar e tal. E aí ela começou a me mandar. E de fato, fez toda a diferença para aquele momento. E aí eu criei um grupo, né? Também disseminando a tua palavra todos os dias. Ela me manda e eu envio para esse grupo também, que hoje Que deve lindo, estar em torno de umas 40 e poucas pessoas. que lindo. E aí foi assim que eu cheguei até ti. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. É Eu uma honra também, para mim. eu também, eu também. O Perdão, em pessoal está primeiro entrando lugar, por aqui. ter transferido, né? Era para ser a semana passada, mas eu acabei tendo, tendo não, mas querendo muito ir ver meus netos e teve uma oportunidade de eu ir. E aí eu fui estar com eles a semana passada, lá em Curitiba, né? Que na realidade foi aonde eu nasci. Eu estou morando na Serra Gaúcha, vai completar 12 anos e que habito aqui já fazem 15, vai fazer 16 anos também. Então, aí a semana passada eu tive que adiar para essa. Mas, como para mim sempre está tudo certo. O dia era hoje, o momento era o agora, e era para nós estarmos fazendo esse movimento justamente hoje. Que bom estar aqui. Que bom. Então, Tânia, eu gostaria então que tu te apresentasse um pouquinho, né, para de repente algumas pessoas que não te conheçam estão entrando aqui agora. Adoro os coraçõezinhos, adoro os coraçõezinhos. Eu sei que tu Eu adora peço corações. muito os coraçõezinhos, isso aí. Bom, na realidade, eu cheguei ao planeta Terra, a segunda filha de 4 meninas, sendo que o último era um menino, mas com 5 meses também transcendeu, ainda dentro do útero materno, né, da minha mãe. Mas as 4 meninas cresceram em Curitiba, pais alegretenses, do Alegrete, como dizia meu bom gaúcho pai, e como bons gaúchos, saíram em busca de terras prometidas, desbravando, né, como bons gaúchos que são, porque o Rio Grande do Sul é o pé do nosso amado Brasil, então não tem como o gaúcho não ser os caminhantes, porque representa o pé do Brasil, dá o direcionamento, o propósito e o movimento. Fui a segunda filha, né, e nasci no dia 30 de janeiro de 1958, já estou com 66,2 vidas de anos aqui nesta terra, nessa consciência. Nasci Tânia Mara Baialar de Azambuja, casei aos 20 anos, não, aos 18 anos, fui mãe aos 20. Histórias muito complexas, muito complicadas, a minha vida toda eu passei vivendo experimentos com sofrimento, pois ainda não entendia o que era a dor somente. Porque nós não podemos dar poder à dor que se torna em sofrimento.
E o sofrimento é a mente mentirosa que faz você acreditar e dar poder para a dor. E aí transforma nisso em uma espécie de algoz a qual você fica prisioneiro. Sempre quando a dor é muito exacerbada, além de uma energia, você acaba dando tanto poder a ela e acaba sofrendo. Então, o sofrimento não poderá existir, porque é ele que causa as doenças, os empecilhos, os obstáculos. A dor é necessária. A dor faz parte do nosso processo na Terra. Se você pegar os grandes avatares, os grandes seres que transcenderam e contaram a história da humanidade, todos eles passaram por dores incomensuráveis, que não poderiam medir, né? Que a dor e o amor não se mede, se sente. Eu sempre digo, o amor e a dor caminham juntos, porque os dois não se medem, eles se sentem. Então, eu casei muito jovem, em função da perda, que não era também perda do meu pai. Aos 15 anos, ele fez a passagem aos 42 anos, com um câncer fulminante, porque não soube perdoar. Meu pai é um homem magnificamente de uma bondade, mas não soube perdoar. E foi acometido, né? Fumava muito. E como ele teve muitas tristezas, pegou, aliás, mágoas e tristezas, porque a mágoa é o perdão, ele acabou transcendendo com o câncer. E nisso, a minha vida mudou. Conforme eu sempre digo, todas as pessoas que perderam entes queridos, que houve essa perda, né? Esse vazio. No vazio, você muda o rumo da sua vida. Total e irrestrita. Não, pode só por aqui, filho. Fernanda está aqui comigo. Então, oi, Fernanda. Dá um oi aqui, Fernanda. Dá um oizinho aqui para elas também. Essa menina linda que me acompanha, uma filha de alma. Uma Tudo bom, filha de alma que encontrei no caminho, né? Amor. Muito linda, sim. Um beijo. E aí, Beijo. o que aconteceu foi que nessa trajetória toda que eu acabei desviando pela passagem muito nova do meu pai, acabou que eu fiz uma curva, peguei uma marginal da vida. Aos poucos fui me reencontrando, com grandes perdas, né? Mas muito mais relacionadas às perdas daí materiais, porque a grande dor eu já tinha sentido, né? Que foi a falta do pai. E com isso acabou que eu fui criando várias energias, vários contextos, e acabei, quando eu morri e voltei, no ano de 94, no dia 2 de novembro de 94, eu estava indo pela primeira vez a Nova York buscar roupas, porque eu tinha lojas nessa época, e acabou que a minha vesícula explodiu, eu tive uma colicistite hemorrágica, eu entrei no túnel, eu conversei com Deus, aliás, ele conversou comigo, meu pai estava do meu lado, e é tudo telepaticamente, a energia que a gente transcende. Deus estava na minha frente, e a imagem de Deus que eu tinha era um senhor num trono, só que ele tinha o rosto do meu pai. E ele disse, porque antes de acontecer, eu estava pedindo a Deus, eu sempre fui muito católica, que ele me desse o dobro da idade da minha filha, que tinha 8 anos, para que eu pudesse colocá-la no caminho, e com isso que ele me desse a chance de estar na Terra para poder fazer realmente essa passagem com ela. E nisso eu senti uma bexiga assim explodir dentro de mim, me senti saindo do corpo, entrei com anjos que tinham mais ou menos 3 metros de altura, com asas que eram somente energia. Meu pai me recebe e eu estou diante de Deus. E diante de Deus, ele chega e me diz que pelo meu merecimento e através do meu discernimento eu voltava. E eu disse não. Até para Deus eu já disse não. Não, não volto. Não. O outro Tu não lado queria voltar. O outro lado é muito bom, criança. E o céu é realmente essa paz, porque se existe um inferno é aqui. Eu sempre digo,
Todo mundo diz, eu tenho medo de ir para o inferno. Não, você já vive ele, que medo que tu tem. Não tem nada de ter medo. Daí, diante de Deus, meu pai começou a conversar tudo telepaticamente e disse que não. Daí Deus fala para mim, a tua missão nem começou e tu volta. E aí me deu uma ordem, uma voz de comando. Aí a cadeira que ele estava se afasta para trás, fico com meu pai me abraça, passa a nossa vida toda em um segundo, me mostra, inclusive, coisas que eu deveria fazer na Terra, que isso foi vindo na lembrança meses e anos depois. E cada vez que eu conto essa história, eu vejo um flash diferente. É fantástico. É fantástico. Aí tu vai relembrando mais um pouquinho. Isso. E aí acabou que eu voltei. Naquela época tinha sido lançado aquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Eu assisti 18 vezes para poder entender o que tinha acontecido comigo, porque eu não acreditava, né? E aí eu passei 3 anos da minha vida buscando Deus. E cada vez que eu retornava à Igreja Católica com o padre Raimundo, na Igreja Santo Agostinho, a qual eu fazia parte, ele me olhava. Um dia, no domingo de Ramos, 3 anos depois, ele me pergunta, filha, que tanto você busca? E eu, na lata, né? Porque eu sempre fui uma pessoa assim, hoje até sou calma, sou tranquila, ninguém me conheceu como eu era. Eu disse, eu busco Deus. Aí ele olhou dentro dos meus olhos e disse, tudo aquilo que você busca fora está dentro de ti. E disse, vamos. Já estava na hora de começar a missa. Era domingo de Ramos. A missa foi toda para mim. Um balde de gelo tinha caído na minha cabeça. Eu passei aquela semana toda, porque eu sempre fui católica, apostólica, romana, praticante. Então eu fazia o lava-pés, a confissão, a Sexta-feira Santa. E na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, tudo nublado, um breu na cidade de Curitiba, como sempre. A Igreja Santo Agostinho era cheia de vidros atrás, e a igreja lotada, e eu fazia os bingos da igreja, eu era a festeira, eu era catequista, eu só não fui ministra da Eucaristia porque eu não queria fazer juramento de nada. Nem entendi o porquê, mas hoje eu entendo. E nisso, às 3 horas, o padre Raimundo diz, Cristo morre, né? Fez a passagem. E nisso um raio de sol entra e bate só em mim na igreja. A minha sogra, que ainda estava na terra, olhou para mim e disse, Cruzes, sabia que tu era bruxa. E aí, naquilo, o meu coração começou a pulsar e o padre Raimundo olhou para mim e fez assim. E naquele momento eu entendi que Deus era o sol. O sol dos pagões. O pagão. Lembra? Na Bíblia? Que eles cultuavam o sol. E a partir daquele dia eu comecei a buscar esse Deus que brilhava dentro de mim. Que era o sol. E através do sol eu recebo sempre os sinais. Então eu me comunico com os sinais que o sol me dá. E assim foi aparecendo. Uma semana depois eu fui parar em Campo Mourão, porque é uma história muito longa, que se eu for contar, vou ficar aqui 3 lives. E acabou que eu fui fazer o curso de Reiki. O Reiki é minha mãe espiritual. No ano de 97, 17 de abril de 97, fui iniciada... A tua primeira formação como terapeuta é Reiki, então? Sim. E a partir dali, eu comecei... Mas nunca tive saco para fazer Reiki, tá? Eu não tenho saco de ficar 1 hora lá. Não. O meu dom é falar. Não. O meu dom é falar. Aí eu comecei a fazer o Reiki, comecei a sentir em mim tudo que as pessoas tinham, comecei a passar muito mal, não tinha formação para isso. Eu já conhecia a Celina Fioravanti, que foi minha grande mestra. Aí ela me chamou para fazer um curso de terapeuta de religação, que foi o último curso que ela deu. E sinto muito, gratidão, amo vocês. Beijo. E aí o que aconteceu que eu comecei a fazer essa parte linda e maravilhosa de conhecer esse caminho que eu aprendi com a Celina e me tornei uma terapeuta dos números, porque eu sempre fui das exatas.
e me tornei, então, uma decodificadora dos números, numa busca incessante de me reconhecer quem eu era, e o que eu fazia e como fazia. E diante de tudo isso, aqui estou. Eu estudo a numerologia, há 21 anos e me conecto com a energia de Cristo, hoje me considero cristã. E é isso. E tá tudo Nossa, certo. só essa apresentação já é uma live, né? Já é uma aula do despertar. Sim, sim. Que lindo, E agora que me lindo, conte um pouco professor. do teu grupo. O que é este grupo? Então, vou te contar um pouquinho de Sororir. Depois desta perda, né, eu senti a necessidade de trabalhar com mulheres, principalmente mulheres que sofreram essa dor, né, porque a gente é uma dor muito solitária, né, poucas pessoas conseguem entender e acolher essa dor. E aí, me reencontrei com uma amiga que passou pelo mesmo processo. E temos também a Fábio, que é a psicóloga do grupo, que nos acolheu com esse olhar terapêutico, né? Ela é uma terapeuta, era uma psicóloga, mas com terapias alternativas também. Tá, então E vocês têm um grupo onde todas as mulheres do grupo fizeram a energia de ser mãe e hoje não estar com os seus filhos. duas delas passaram por isso. Somos três, duas delas passaram por isso, a terceira não. Tá. E aí a ideia partiu disso, a gente trabalhar com mulheres que sofreram essas dores, né? E aí a gente fez algumas tentativas para a gente trabalhar fisicamente com isso. Fizemos alguns trabalhos, mas nada relacionado a mulheres com dores, sim um grupo de mulheres. A gente fez alguns trabalhos, tentamos alugar uma sala, não deu certo, isso no final do ano passado, e aí em fevereiro eu vim embora, eu era de Porto Alegre, e eu vim para São José, Santa Catarina. E aí veio junto a pandemia, né? E essa coisa da gente querer fazer alguma coisa com mulheres, trabalhar com mulheres, aí um dia a gente teve a ideia de então começar montando um Instagram, onde a gente traria convidadas, porque aí a gente entendeu que não eram só mulheres com perdas gestacionais, e sim mulheres em geral, né? Porque nós mulheres, algumas assim, sentem dificuldade de conversar, não tem um espaço para isso. Hoje existe muitas terapias que podem ajudar a esse despertar, né? Então a gente criou o Sororir no Instagram para trazer essas pessoas e começar esse tipo de informação. Para aí sim, daqui a pouco. Sororidade, sororir vem de sororidade, que é a união entre mulheres. Aí, para a gente não criar sororidade, a gente criou Somos Sororir. É quase um verbo de sororidade. E o que significa sororidade? É a união entre as mulheres. Interessante. Interessante essa coisa. Uhum. Interessante. E aí a gente criou o Sororir para isso. Então a gente já trouxe algumas convidadas, constelação, sexualidade. O primeiro depoimento foi meu e da Fernanda, que é a nossa outra parceira que teve essa perda, né? Passou pelo mesmo processo que eu, e contando a nossa história, a nossa experiência. A Fábio está botando aqui, é uma irmandade. É uma irmandade, sim, é uma irmandade. Isso. É isso, Tânia. Essa é a história do Sororir, do Somos Sororir. Assim. Tá engatinhando, tá sem começando. Oh, muito bom. Uma união sem disputas, sem comparações e sem julgamentos. Mulher sem julgamento e sem disputar o seu lugar deve ser uma desprovida mesmo de energia do ego e trabalhar só na sua individualidade, né? Porque, eu vou contar, um dia eu estava atendendo um senhor, 82 anos, eu digo, mas o que um senhor de 82 anos quer comigo ainda, saber quem ele é na Terra, né? Aí ele disse assim, porque a primeira coisa que eu pergunto, o que te levou a fazer essa consulta comigo?
Aí ele disse assim, eu vim saber das minhas 5 terroristas. Eu digo, 5 terroristas? Ele disse, sim, eu sou casado com uma mulher e tenho 4 filhas, mulheres. 4 filhos. Aí eu disse, meu Deus do céu, e por que são terroristas? Ele disse, porque todas essas mulheres são terroristas, mas eu amo as... Então, realmente, agora, mulheres desprovidas de julgamento, realmente é um processo muito intenso, né? A gente tenta, né, Não, Tânia? A gente... digo, nós já nascemos com isso, porque eu sempre digo que o planeta Terra é um planeta de Lilith, ele não é de Adão. O planeta Terra é um planeta mãe, é um planeta feminino. Então, ele pertence à energia feminina, não às mulheres. Ele pertence à energia feminina. E com isso, ele gesta. Então, toda a energia da Terra é gestar. Gestar novas ideias, gestar novos propósitos, gestar novas energias. E nessas energias, fazer com que esta grande mãe possa nos dar uma sustentabilidade, né? E eu sempre digo que tem um dos maiores exemplos, que é de Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia que a energia da mulher, ela veio para promover a paz. Porque se uma mulher está em paz, gera uma energia multidimensional a fazer com que isso se torne uma fonte geradora de mais paz. Porque o homem, ao lado de uma mulher, ele se torna grandioso. Porque eu sempre digo, o homem é a cabeça, a mulher é do pescoço para baixo. Num relacionamento de terapia que eu faço de casal, eu sempre digo, a energia do casamento é uma pizza, aonde 30% é o homem e 70% é a mulher. A mulher é aquela que faz o comando, é aquela que gera, é aquela que vira o pescoço. Então, o homem é a cabeça, mas ele é gestado pela cabeça do pescoço que faz o giro e faz ele ver aquilo. Então, a mulher, como diz, os neurônios dela são multi. Tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O homem faz o pensamento gestar por um ponto do hemisfério esquerdo. A mulher utiliza todo o hemisfério esquerdo e ainda metade do direito. Então, porque ela tem 500 e 1001 ideias. Então, eu digo que só perde realmente a mulher quando ela se permite perder. O homem, ele necessita. E isso você vai ver nas grandes religiões, nos grandes lugares. Se você lê o Alcorão, o Torá, ou mesmo a Bíblia, né? Você vai ver o quanto o papel da mulher é importante no planeta Terra. Por que quando a religiosidade entrou, ela tirou o catolicismo, mandou matar as bruxas, que depois o Papa pediu desculpa e perdão, né? Por quê? Porque elas tinham este poder de fazer isto realmente vibracionar. E nós somos realmente empoderadas. E as mulheres empoderadas, elas falam pouco, elas gesticulam pouco, elas se posicionam muito e elas dão o direcionamento. Que eu falo que atrás de um grande, mas de um grande homem, tem uma enorme de uma mulher. E o homem não se faz sem a mulher. Se você analisar o povo judeu, o povo mais rico do planeta Terra em materialidade, em consumo, em bens, toda a gestão patrimonial é a mulher que faz. Só a mulher. Então, é esse empoderamento que a mulher tem. Só a mulher gesta um filho. Por que o homem? Bom, para começar, não teria condição, porque ele não sabe sentir dor, né? O homem não sabe sentir dor, crianças. Se o homem chegar em casa com uma dor, largue tudo, já dê um remédio, faz um chazinho, faz uma massagem nos pés, faz um escaldapé, já põe ele acomodado. Porque homem com dor é um problema, crianças. Porque eles não sabem. E já começa de criança. Né? Eles não têm sensibilidade para dor. A mulher não. A mulher suporta, a mulher supera, a mulher transcende. E vai com dor mesmo. Salva essa live, Reg. Por gentileza. Vou salvar, Su, pode deixar. Então, o que acontece? Essa energia que a gente move na Terra é grandiosíssima. A mulher tem um poder fora do comum.
E ela usa, muitas vezes, esse poder não assertivamente. Porque quando a mulher dá poder a alguma coisa, aquilo se transforma. Então, você imagine que todo esse movimento que nós podemos fazer de transmutar, transfigurar e transformar esse grande planeta. Mas quando a mulher dá poder ao sofrimento e quando ela se submete e entra na submissão e não no posicionamento com amorosidade. Por isso que a mulher perde quando ela grita. A mulher perde quando ela faz a imposição. A mulher, ela ganha só na flexibilidade, no gesto, no olhar. A mulher tem um poder de olhar que é fantástico. No olhar, a mulher ganha tudo. No posicionamento e na tonalidade de uma voz. Ela muda toda uma história. Então, é essa energia que nós vamos ter que ter novamente. A mulher não pode ser feminista. A mulher tem que ser feminina. Ela tem que ser feminina. Aonde que perdeu a feminilidade, essas fêmeas que têm tanto poder? Nós somos muito poderosas. Muito. E tem tantas formas de recuperar isso, né, Tânia? Muitas. Tem muitas formas. É uma simples maquiagem, é uma roupa, é um conversar, é um acolher, né? Você sabe que a energia, e isso eu estava falando hoje mesmo com a minha filha, as mulheres se vestem para as outras mulheres, né? Porque o homem nem repara, né? Nossa, nem tá aí. E o homem, eu digo, troca a gravata, mudou a roupa toda, né? Porque a mulher nem olha para a roupa do homem. A mulher olha para o tom dele, o gesto das mãos, a maneira como ele se porta, se ele puxa a cadeira, se ele coloca o casaco, se ele é gentil, né? A mulher olha isso. E a mulher olha para outra mulher como ela está se vestindo, se maquiando, se arrumando o cabelo, se mexendo, etc. Não é verdade? Então, nós temos arquétipos diferentes. Nós temos arquétipos. Mas nós precisamos nos embelezar para nos tornar mais femininas, para que diante desta feminilidade o poder retorne à nossa existência e nos posicione diante da vida. Sempre. Na verdade, eu acho que é meio que recuperar aquilo que com o tempo foi... Poxa, um tintim aqui. É recuperar aquilo, é recuperar aquilo que foi perdido com o tempo, né? Porque a mulher, ela tinha essa feminilidade e até ela era tolhida de algumas coisas, mas era uma mulher que dentro de casa até ela tinha uma certa voz, né? E ela era feminina, ela usava roupas femininas, usava maquiagem, cabelo era arrumado, mas com o tempo, a revolução feminista, ela foi ficando masculina, né? Ela teve que se tornar por um processo que também foi casual, né? E também houve um processo que uma consciência tomou conta, aonde ela teve que assumir novos papéis. Pelas próprias crianças que foram chegando, né? E foram exigindo mais coisas, e aquela coisa do ter, transformou a mulher em ter mais condições para poder nutrir a própria família, em viagens, em uma escola melhor, enfim. E com isso, a mulher ela assumiu vários papéis. O homem não consegue crianças. O homem, ele deveria... Eu digo assim, que a gente deveria voltar aos tempos primórdios, né? Onde, numa tribo indígena, o homem sai para caçar e a mulher fica na oca, cuidando dos filhos, preparando a comida, né? Fazendo essa energia. Só que com a evolução da raça humana e da própria Mãe Terra, em gradientes de energia, isso foi se tornando uma divisão de funções. Tanto que a mulher não deve cobrar do homem. Ela deve dizer, amor, enquanto eu lavo a louça, vamos guardar que daí a gente fica mais tempo no sofá para namorar depois. E não ficar gritando, por que você não guarda a minha louça? Porque... Não, gente, a gente tem que usar a nossa parte feminina
para atrair e dizer, eu queria tanto estar perto de ti. E mesmo os filhos, vem comigo, vem com a mãe na cozinha, vamos fazer juntos. É o junto, gente. É Ai, junto. gostei disso. É um jeitinho diferente de pedir ajuda. De pedir Gostei, ajuda. Vem ficar comigo, ficar gostei. junto, a gente está conversando, cozinhando juntos. Enquanto eu lavo a roupa, você estende, a gente estende junto. É junto? É junto. Você sabe que eu realizo cerimônias de casamento, né? E Sério, não sabia. sim, eu faço muita coisa. Me peguem, eu crio e vou embora, né? Porque a mulher é super criativa, você tem que estar sempre inventando coisa, né? E foi muito louca essa coisa de fazer casamento. Eu estava numa massagem, toco o celular, fevereiro de 2006, se não me engano. 2006, não. Acho que foi 2010 anos atrás. 2008, eu acho que foi. 2008, 2010, uma coisa assim. E aí toco o celular e é um cliente meu. Oi, Tânia, você faz cerimônia de casamento, né? Eu digo, não, nunca fiz. Então prepara, porque dia 26 de fevereiro eu vou casar e tu vai fazer. Eu digo, como assim? Não, não faço, tu vai fazer. Bom, fiz, né? Fiz a primeira. Ele chegou de moto, todo doidão e tudo numa boa, e fiz a primeira cerimônia. De lá para cá já fiz muitas. Mas eu inicio a cerimônia dizendo, casamento. O que é a palavra casamento? Casar mentes. Então, são duas mentes, dois corpos, mas que os corpos continuam, cada um fazendo as suas coisas, mas a mente se torna una. Então, é uma mente para dois corpos. Então, pensar igual, direcionar igual, propósitos iguais. Direcionamento, propósito, meta e sonhos iguais, o casamento perdura. Os corpos continuam fazendo as suas atividades, mas o pensamento é um só. Isso é um casamento. Quando há separatividade da mente, destruiu o casamento. Então não existe mais casamento. Existe dois corpos, duas mentes em uma casa que estão juntos por estar. Então é essa energia que nós temos que trazer novamente para as famílias, constituição, comunidade, viver numa unidade. Somos um. A família é uma. Se um não está coerente com aquela energia, se juntam todos os outros para trazer novamente aquela unidade para aquele núcleo familiar. Nós somos núcleos. E eu sempre falo isso também. A partir de um momento que um filho sai deste núcleo e constitui o seu núcleo, enquanto é só o homem e a mulher, pertencem ao núcleo familiar grande. Chegou o primeiro filho, a família se forma, o novo núcleo sai. E o primeiro núcleo, que é pai, mãe, irmão, se tornam parte e não fazem a família. Então, se distanciam. Não entendi. Pode explicar de novo? Sim. Nós somos parte de um núcleo, tá? Tá. Então, eu, minhas irmãs, meu pai e minha mãe. Quando eu saí e meu marido sai de um núcleo familiar, constituímos uma nova célula, que ainda faz parte do núcleo grande. Quando eu e ele tivemos a primeira filha, a Tânia Karina, nós dois formamos novamente um outro núcleo, à parte, uma nova família. Família é marido, mulher e filho. Terceira trindade, por isso que Deus é trino. A partir deste instante, a minha família é meu marido e minha filha, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu sogro, minha sogra, meus cunhados e cunhadas fazem parte, mas não são a minha família. Entendi. As famílias hoje não dão certo porque se mistura tudo. Não há uma separatividade, novos núcleos se formando. Aí há o respeito, continuamos honrando pai e mãe, continuamos respeitando, mas em primeiro lugar a família que eu estou constituindo. Pai e mãe não se metem mais nesse núcleo. Entendi. Porque eles só fazem parte. Eles não estão. Entendi. Isso tudo é teoria Tânia Lima, tá? Espera só um pouquinho.
A minha verdade é a minha verdade. Vocês não precisam dar poder à minha verdade. Por favor. Crianças, cada Mas a tua verdade já é uma aula, Tânia, que assim, ó, meu Deus. Tô vendo aqui a galera só falando que caiu como uma luva, que tu tava na casa da fulana ontem, deve ter gerado DR no casamento. Pessoal, alguém tem perguntas? Podem mandando aqui, tá? A adoro Tânia perguntar. tá à disposição. Adoramos perguntas. Dar consciência é trazer as pessoas para uma realidade aonde todas as partes fazem parte, porque nós somos fractais de um mesmo núcleo, aonde a criação divina se faz. Então, eu disse isso numa live. A cada um que está hoje fazendo o seu desencarne, a sua passagem de volta à grande morada, eu estou morrendo um pouco, você está morrendo um pouco, uma parte minha está morrendo. E a cada nascimento de um ser na Terra, eu estou nascendo novamente e me recuperando uma parte minha. Olha que lindo. Nossa, que é isso. lindo. Não, isso é Que lindo. fantástico. Então, como que você verdade. pode querer que alguém morra se você morre junto? Porque somos parte de um todo. Quando não há filhos, que nem ela está perguntando aqui, essa coisa aqui de não colocar no Instagram o nome da pessoa, eu sei que o sobrenome é Magi, mas É Daice. Daice Magi. Minha tia. Ai, a Daice. É. Quando não há filhos, o núcleo central você veio viver sempre com pai, mãe, irmãos, sobrinhos, cunhadas, cunhados. Então você continua fazendo parte daquele todo, respeitando o teu marido, a família dele, mas fazendo parte do núcleo central. Quando chega o filho, a separatividade do teu núcleo se forma, porque é a terceira trindade. Não necessariamente... Tá, mas essa separatividade só acontece quando chega o filho, enquanto é só marido e mulher. Quando chega o Quando é só pilar, marido e mulher, não. você continua fazendo parte do núcleo central maior. Por isso que as tias adotam os sobrinhos, vivem a vida do irmão, cuidam do pai e da mãe. E aí, assim, né? Entenderam? O pai e a mãe adoecem, aqueles que não têm filho, os irmãos... Ah, não, você não tem filho, então cuida você. Porque faz parte do núcleo grande. Entendi, tá tudo explicado, então. Sim. Mas ninguém veio aqui para procriar. Procriação é da parte do reino animal. Nós viemos aqui para saber que o nosso espírito veio para a evolução. E eu me abro para o cosmos para dar vida a um novo fractal que quer voltar à Terra. Mas não tem obrigatoriedade de ser pai e mãe aqui. Esse papel, filho você veio ser, teu primeiro papel na Terra. Pai e mãe é por opção. Mas se tu seja pai e mãe. Se tu seja pai e mãe. Não barrigas. Não procriadoras. Esta palavra é dolorida. Hoje nós temos procriadores e não pais e mães na Terra. Por isso que a raça humana está tão perdida. É verdade. Então, progenitores são aqueles que fazem a gestação. Agora, quando você assume teu papel de pai e mãe, você larga tudo pelos teus filhos. Tanto que eu falo, pai e mãe tem que ligar para os seus filhos todos os dias. Ou mandar um WhatsApp. Bom dia, dormiu bem? Que bom. Se o filho mandar um emoji assim, já está de bom tamanho. Precisa nada. Tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Já está de bom tamanho. Porque é pai adorei isso. Não tem que filho ficar cuidando de pai e mãe. É pai e mãe que cuida até o filho ir embora. E tomara que você vá antes, para não sofrer. Jura, Tânia? Claro. Tu pode repetir que eu vou gravar isso? Sério? Todos Caraca. Os dias. O meu primeiro bom dia é para os meus filhos. Bom dia, dormiram bem? Bom dia, estão bem? Que bom. Às vezes, 2 horas, 3 horas depois, eu recebo, meu Deus do céu, oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi. Tá. Oi, e depois me deixo no limbo, assim, às vezes.
Mas tudo bem, pelo menos estão vivos, né? A Fernanda botou aqui como as relações com pai e mãe são difíceis. São Por difíceis que, porque Tânia? Por quê? você cria moldes, a criança cria moldes, né? E você espera algo que eles não podem te dar, porque eles também não tiveram. Então, pai e mãe, o pai é segurança, o pai é trabalho, o pai traz o provento, o pai põe para dormir, o pai leva para a escola, o pai dá o direcionamento, a mãe nutre, dá a comida, dá o embalo, dá o limite. O problema é que pai e mãe mentem um para o outro. E a criança vê tudo aquilo. Ah, isso é porque é normal os pais se tornarem nossos filhos, como ela disse ali, porque automaticamente o corpo envelhece muito. Só que você tem que dar condições para o teu pai e para a tua mãe para eles continuarem tendo poder de escolha. O problema é que os filhos vão tomando tanta conta do pai e da mãe que eles não têm o livre-arbítrio de ter o poder da escolha. E daí, automaticamente, eles vão se subjugando e vão se submetendo. E aí você assume, você não pode. Tanto que eu sempre digo, eu já peguei várias mulheres que não gestaram, não foram mães, porque nunca foram filhas. Nunca foram filhas. Elas assumiram, o pai morre, ela assume o papel do marido da mãe e irmã dos irmãos. Ou o menino assume o papel do pai que morreu e pai dos irmãos. E aí nunca ele consegue ter um relacionamento legal. E daí não tem família, ele não forma o seu núcleo. E é tanta história, tanta história. Meu Deus. Isso tudo eu Ela vivi em perguntou consultório. aqui, Isso tudo eu vivi em consultório. deixa eu ver, cadê fugiu. E quando o pai impõe a mãe para escolher entre ele e o filho, ele ou o filho. Impõe a mãe, mas aí é a mãe que está se permitindo que tudo que a pessoa faz fora, você é que permite. Você tem que dar consciência, sempre a consciência, né? Deixa eu só trazer a energia aqui. Esse menino provavelmente tem um problema seríssimo com a mãe, o pai, o esposo dela. Ele deve ter sofrido, quando criança, algum processo muito grande do pai também ter feito isso. Então, ele tem um espelhamento, precisa de tratamento e é extremamente ciumento. Então, ele não veio para dividir, tá? Então, é ela que tem, como mãe, como mulher, dar o direcionamento. Eu sou tua namorada, tua amante, tua mulher, mas eu sou mãe do nosso filho. Nosso. Não é meu filho, é nosso filho. Entenderam? Aí sim, ela vai se posicionando diante dele, mas ela tem que fazer o papel de namorada, amante, mulher, porque o último papel foi de mãe. O problema é que as mulheres, quando são mãe, abandonam esses papéis. E aí causam caos no casamento. O casamento é muito, muito, muito problemático em função disso. Minha mãe perguntou aqui, ó, e quando são criados só pela mãe? Normalmente tem um pai que substitui, ou é um avô, ou é um tio, ou é um padrinho, que a criança vai ter uma referência. Mas a mulher pode assumir o papel de pai e mãe. Mãe e pai. A mulher pode. O homem não. O homem ficou viúvo, tem que casar de novo. Ele não aguenta. O homem não fica sozinho. Meninos não ficam sozinhos na terra. Não vieram. Quem mandou Adão pedir a tal da Eva? Me conta. A terrorista, me conta. Quem mandou Adão pedir a Eva? Presta atenção nessa história, menina. É verdade. Então, se nós começarmos a pegar lá atrás, tem muita história para contar. Tem muita história. Muita história para contar, muita história. Inclusive, hoje eu tenho um grupo de mulheres que eu me reúno também. Eu tenho um grupo já há 3 anos, só mulheres, que eu considero as ciganas,
o povo nômade, e a gente vai se reunir hoje pelo Zoom, e a gente trabalha justamente isso, nos empoderar de nós mesmos. É muito lindo. Que lindo isso, Tânia. Sim. Porque é isso que a gente sentiu, sabe? Quando a gente criou o Sorori, foi isso que a gente sentiu, dar ouvido a essas mulheres, para elas realmente se empoderarem. Porque hoje, a minha geração até é uma geração que está tentando resgatar isso, assim. Mas as mais velhas Não me fala nem mais sabem o que é se fala empoderar. mais experientes. Isso, as mais Com mais experientes. tempo na Nem, Terra. nem tem esse conhecimento de buscar esse empoderamento, nem sabe que tem isso dentro de si, né? Mas elas é uma busca constante, né? As pessoas elas têm que se buscarem, elas têm que se colocarem, elas têm que se trabalharem, sabe? Isso é muito, muito, muito interessante. E a partir do momento, eu sempre digo, as pessoas dizem, eu sou muito velho para começar alguma coisa. Eu pergunto, você sabe com quantos anos Roberto Marinho começou a Rede Globo? Com 60 anos. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Todo Sempre, tempo né? está ao teu favor, sempre. Quem dá poder ao Senhor tempo é você. Sempre. E quando você se dá o tempo necessário e você sabe da tua potencialidade, tudo transcende. Bom estar com Acho que vocês. todo mundo tem. Adorei! Eu amei! Pessoal, nosso tempo está acabando. Sim. Mais alguma pergunta? Nossa, Tânia, Pelo que jeito da aula! Dani, só escutar, só escutar, Só só escutar. escutar. Eu sou uma Mas tem que pessoa que fico anotar. aqui horas só escutando. Eu tô fazendo ao meio-dia, então, as meditações, né? Eu tô no segundo dia, ao meio-dia, Tá, somente o agora, somente por hoje, tá? Nós vamos ter mais 5 dias para trabalharmos essa energia. Ontem foi a humildade e a autodisciplina. Hoje foi a constatação para que você pare de contestar, você tem que constatar. E isso a gente está fazendo todos os dias. E quem quiser alguma informação do meu trabalho, eu estou com um curso para a semana que vem, é contato@tanialima.com.br. eu vou botar aqui, Curso peraí. do quê? Meditação ativa, pintura de mandalas e autoterapia. Contato, arroba. tanialima.com.br. Tá, e as meditações, então, agora é ao meio-dia, é isso? Meio-dia está sendo. Aquelas meditações que tu fazia às 8 horas, agora ao meio-dia. Agora, nesse momento, são essas 7 ao meio-dia. Talvez amanhã seja às 15 da tarde, da outra amanhã. Ah, entendi. Tá, Nesses 7 dias, que é somente por hoje, o trabalho tá, sendo feito ao meio-dia. tá, tranquilo. Tá bom? Sim, a live vai ficar salva no YouTube. Quem não assistiu, assiste Página do lá. Somos Sororir. A página do Somos Sororira no YouTube. É isso aí. Vai ficar salva lá. Clica lá, dá um like. Tô que nem o youtuber. O Bento pediu para eu te dar um recado, Tânia. O Bento é o meu filho. Que a primeira live que tu fez infantil, ele participou. E tu pediu para eles desenharem o seu animal. E ele desenhou um leão. E aí no outro dia ele comentou na live das 8 horas que era o leão. Amor. Daí ele pediu para falar contigo, mandar um beijo para ele. Então, um beijo, Bento! Que você possa estar cada vez mais em conexão de formar coisas. Quem começa com a letra B é formação e E é vida. Ele veio para formar vidas. Que lindo. Sim. Gratidão, Tânia. Tudo é Eu que aprendizado agradeço. contigo, né? E procurem somente ser feliz e não quererem ter razão. Esse é meu recado para o Sororir. Saiam da razão e vão para a felicidade. Beijos nesse coração, crianças. Gratidão, Tânia. Tchau, amor. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tudo de bom. Tchau, obrigada.